Patal. Essa doença, Patal, desculpa gente, Patal. Essa é a doença, ela é caracterizada por uma trissomia do cromossomo 13 e ganhou repercussão. Recentemente, agora nas redes sociais, eu acho que vocês devem ter visto aí sobre o filho do cantor Zé Vaqueiro. Ele até se ausentou dos shows, né, por conta desse problema do filho. E hoje quem vai falar sobre esse assunto é a médica geneticista Rayana Maia, que já está aqui junto comigo, e ela vai tirar as nossas dúvidas sobre essa doença de Patal. Eu ia falar Patatal de novo, mas é Patal, viu gente? Eu acabei de saber, ontem à noite foi que eu estava lendo minha pauta e disse, que síndrome é essa? Vou ler o que é isso. E eu sou bem curiosa e eu gosto de saber sobre todas as síndromes, né? Inclusive já descobri até outras síndromes que existem no mundo. Síndrome da sereia, que parece que é a pior síndrome que tem, não sei, mas aí depois eu vou perguntar aqui à doutora sobre essa síndrome também, que eu descobri que tinha até essa, viu, minha gente? Mas, doutora, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao nosso Manhã da Gente. Bom dia. Fala um pouquinho pra gente o que é que seria a síndrome de Patal. Vamos lá. A síndrome de Patal é a terceira trissomia mais comum entre os humanos. Nós temos 46 cromossomos, que é o normal para a nossa espécie, mas na síndrome de Patal nós temos um cromossomo 13 a mais. Esse desbalanço na quantidade de cromossomos leva a uma série de malformações que estão associadas a essa síndrome. A síndrome de Patal tomou essa repercussão todinha, porque o filho do Zé Vaqueiro veio a trazer, né, essa síndrome a público, porque como ele é uma pessoa pública, então, né, muita gente acabou conhecendo. Eu mesmo não conhecia, gente, essa síndrome, mas eu tenho certeza que tem muitas outras crianças que nasceram com a síndrome de Patal e a gente desconhecia, né? Eu, pelo menos, não conhecia essa síndrome, mas agora eu estou sabendo um pouquinho sobre ela. O que que acontece com quem tem essa doença, doutora? Como é que é? A gente está vendo aqui algumas imagens. Se vocês puderem botar mais imagens sobre a síndrome de Patal, só para a gente também estar mostrando, melhor ainda, tá? Quem, viu, Jai? Se puder botar algumas imagens aí, tá? Tem umas imagens muito fortes? Não, então não bota muito assim, não. Quem quiser, tiver curiosidade, vai na internet. Mas, doutora, explica um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. Essa é uma síndrome que é muito caracterizada por ter muitas malformações. Então, a gente pode ter desde uma restrição do crescimento do bebê dentro da barriga, um quadro de malformação do sistema nervoso central, em que é muito comum os olhos ficarem mais próximos, alterações cardíacas, renais, nos membros, crianças que têm um dedinho a mais, os pés tortos. E todas essas malformações levam a um quadro mais grave desde o período intraútero. Tanto que é muito comum que as crianças, mais de 90% dos casos, evoluam com um quadro de aborto ainda dentro da barriga. O que causa, né, essa síndrome? E como é que é diagnosticado? É durante a gestação? É durante as ultrassons que são feitas, o pré-natal? Como diagnosticar que a criança ela pode vir com essa síndrome, doutora? 80% dos casos ou mais são alterações que acontecem ao acaso durante a gravidez. Então, lá durante a gestação, né, durante a fecundação, vem um cromossomo a mais que aumenta aí a quantidade, né, que a gente deveria ter e leva a essa trissomia. Esse diagnóstico ele pode ser ainda intraútero, se durante as ultrassons a gente identifica algumas malformações. Sim. Então, a gente pode fazer desde os exames na mãe, que é a triagem neonatal não invasiva, que faz essa triagem e já leva a suspeita, como também a coleta do líquido amniótico, do sangue do bebê pelo cordão, para fazer o cariótipo, né, que é a investigação que a gente faz para identificar esse cromossomo a mais. Em 20% dos casos, existe uma alteração nos pais, que a gente chama de translocação, em que os pais têm um risco aumentado de ter essa trissomia por conta de uma alteração que a gente pode ter e os pais são assintomáticos. Né? Então, são casais que, mesmo em idade mais jovem, têm um risco aumentado de ter crianças com Patal. É possível a gente prevenir a doença? Tem como se prevenir? Se a gente sabe que um dos pais é portador do que a gente chama dessa translocação, que envolve o cromossomo 13, a gente consegue, por meio da fertilização in vitro, selecionar embriões que não estejam afetados. Certo. Ou então, por exemplo, como é uma condição que tem um risco aumentado, né, naquelas mulheres acima dos 35 anos,
A parte também da fertilização in vitro, a gente consegue selecionar o embrião não afetado e assim prevenir a condição. Como é que é as características? Eu vi porque eu fui, né, curiar ontem na internet, e aí eu vi, assim, umas características que na boca, que parece muito com aquela outra doença, lábio leporino. Isso. Tem o que mais? Tem crianças que já nascem assim, né? E tem mais outras coisas. Gente, eu vi criança com um olho só. Eu vi criança, olha, tanta coisa que eu vi, que por isso que a Jai está falando que não vai botar as imagens aqui. Tem muitas imagens fortes, assim. Nossa, dá nem vontade de você ver. E aí, eu vi, assim, coisas absurdas, né? É uma síndrome que causa muitas assim, malformações. Muita, nossa, gente... na mão, é no pé, é no corpo, é no rosto, principalmente, assim. Eu vi muita coisa, assim, que eu, fiquei agoniada. A gente diz que são defeitos de linha média. Então, esse olhinho que é mais próximo, em algumas crianças, é o que a gente chama de ciclopia. Aquela ciclopia que a gente vê nos livros, realmente eles podem ter um olho unido. Que isso também reflete o que acontece no cérebro da criança, né? A gente tem um cérebro que tem um defeito de fusão, que a gente chama de holoprosencefalia, o que leva às alterações neurológicas que são muito graves, crises convulsivas, muito atraso, a fenda lábio-palatina, que leva às complicações alimentares quando a criança nasce, por exemplo. Então, realmente, as imagens, elas costumam ser muito fortes, porque as crianças têm realmente muitas malformações. E aí a gente até entende também a família, né, do cantor, por que é que eles se resguardam nesse momento. É muito comum que todo mundo queira ver foto de criança quando nasce. É verdade. Então, além da gravidade do quadro, né, chama muita atenção nesse sentido também. É verdade. E eles não postaram, acho que nada de foto. Eu não vi, não. Se postaram, eu não vi. Eu não vi nenhuma, não. Eu acho que eles nem quiseram mostrar a criança ainda. E me diz uma coisa, a idade, tem idade, assim, para... existe uma questão da idade que pode vir com má formação? A mulher, o homem, por ser às vezes mais velhos, eles podem ter, os pais podem ter algum problema por conta da idade também? Sim. Acima dos 35 anos, nas mulheres, a gente tem um risco aumentado para ter várias trissomias. A síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, e também o Patal, que é a trissomia do cromossomo 13. Eu vi aqui na internet que tem criança que vive muito pouco, às vezes não vive dias, às vezes já morre, como você falou, na barriga, e eu já vi criança até um pouquinho maior, aqui também, mostrando aqui na internet. Mas aí, tem tempo para a criança viver? Então, essa sobrevida, ela é muito variável de acordo com a condição de cada criança, principalmente pela condição das malformações que ela apresenta. 98% dos quadros de trissomia do 13 evoluem com quadros de aborto. Por isso que muitas vezes a gente nem sabe que teve uma trissomia do 13 ali num dos filhos. Mas aqueles que sobrevivem até o período, né, final da gestação, eles têm uma sobrevida ali que fica em alguns dias, mas 10% dos casos consegue sobreviver acima de 1 ano. O que é que vai diferenciar? É a quantidade de malformações que a gente tem, né? Então, se a criança tem uma malformação mais grave ou menos grave, e como é que é essa evolução depois que nasce. Existe limitação para essas crianças? Sim, infelizmente, por conta de todas essas malformações, a gente tem muita limitação, tanto do ponto de vista clínico, né? Então, são crianças que têm muita crise convulsiva, que têm mais risco de infecção, e mesmo aquelas que conseguem sair do hospital e ir para casa, acabam tendo muito atraso do desenvolvimento. Então, demoram a andar, demoram a falar. Acaba que mesmo aquelas que sobrevivem mais tempo, têm muito mais dependência de maiores cuidados. Com certeza. Tem tratamento, tem cura, doutora, essa doença ou não? Porque como se trata de uma síndrome, né? E é rara, então... Um tratamento específico, não. Mas todas aquelas que têm um quadro de malformação, de atraso, a gente tem os tratamentos de suporte, que seria o quê? A fisioterapia, a fonoaudiologia, em que a gente vai melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, aquela criança que necessita desse suporte já tem um tratamento voltado para essas necessidades. Digamos que uma mãe, ela teve um filho agora com síndrome de Patal. Digamos que esse filho ele não sobreviveu por algum motivo, enfim, que a gente já sabe. E aí o que acontece? Ela vai, engravida de novo, tenta novamente. Ela pode vir correr o risco de ter um novo filho com essa mesma síndrome, doutora, ou outra? Esse risco,
ele vai variar primeiro de acordo com a alteração que a gente encontrava nessa criança. Por mais que a síndrome de Patau, por definição, seja um cromossomo a mais, se a família tem essa translocação, que acontece em 20% dos casos, eu tenho sim um risco aumentado para outros filhos. Mas 80% dos casos não são alterações isoladas. Por isso que é muito importante a avaliação genética para poder a gente definir o risco aí para outros filhos. As características a gente já sabe, né? A má formação, né, da criança, várias coisas que você já viu. Gente, assim, os pais eles têm como escolher quando está na barriga, quando sabe se quer ter, se não quer ter o filho. Será que eles já sabiam, gente? Eu não sei. Será que eles já sabiam que o filho ia sair, né, com essa síndrome? E aí resolveram, não, a gente vai querer de todo jeito. É possível que a gente suspeite, inclusive, desde os primeiros meses de gestação. Quando a gente faz a primeira ultrassom morfológica lá no primeiro trimestre, entre 11 e 13 semanas, a gente já consegue ver algumas características que levam à suspeita de uma trissomia. E a partir daí já fazer um exame para diagnóstico. Então, é muito precoce. E acaba sendo muito importante se a gente consegue ter essa definição, porque a gente começa a orientar melhor a família, a equipe médica, o pediatra que vai fazer o parto, que vai estar acompanhando a criança ali, né, na recepção, e como é que vai ser a condução ali da família, até do ponto de vista psicológico também, porque realmente é uma situação muito delicada. Existe aqui, eu estou olhando na internet, gente, existe vários tipos de doenças raras hoje no mundo. Minha gente, tem muita. E aí você, sei lá, tem um filho para saber, um médico para saber, será que essa aqui é a síndrome disso ou daquilo? Como que vocês conseguem identificar que tipo de síndrome a pessoa, né, veio ao mundo? Que tipo de síndrome é? Tem como confundir, né? Porque às vezes confunde um pouco. Gente, eu tava absurdo, eu vou dizer um absurdo aqui para vocês, porque é um país de primeiro mundo e isso não era para acontecer de jeito, maneira, qualidade nenhuma. E lá, a gente tem uns amigos e a filhinha deles, linda, 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 foi diagnosticada ainda na barriga com que ela ia vir com síndrome de Down. E a menina, ela não nasceu com síndrome de Down. Ela veio com autismo, um autismo severo. Ou seja, ela não nasceu com síndrome de Down, entendeu? E eles, né, fizeram o exame lá, o pessoal lá fez a ultrassom, que eles não fazem ultrassom como aqui, eles não fazem acompanhamento, como a gente aqui no Brasil todo mês vai lá, faz acompanhamento, enfim, é uma vez ou outra perdida e pronto. E aí diagnosticaram que a criança ia nascer com síndrome de Down. Eu fiquei chocada. Eu fiquei pasma, né, com isso, porque eu disse, gente, isso não é possível. Como é que pode, né, diagnosticar com uma coisa e vir com outra, né? É um caso sério isso. E aí a menina veio com um autismo severo, enfim, que não tinha nada a ver com síndrome de Down. Mas existem vários tipos de síndromes raras nesse mundo. Inclusive essa da sereia, eu fiquei, sereia? Como assim? A pessoa vem com uma sereia, é isso? Doutor? Como é que é essa síndrome da sereia? Provavelmente era Tem vários, tem a síndrome de Edwards, né, também, que é uma síndrome que eu acho que parece muito com a AME. Eu não sei, eu acho que parece muito com quem tem AME. Não, a síndrome de Edwards é um outro tipo de trissomia. É uma criança que tem muitas malformações, como a síndrome de Patau, que também tem um prognóstico mais reservado. É bem parecido também, né? Sim, tem muitas malformações. AME já é um outro tipo de condição genética, em que a gente tem alteração em um gene. E aí a gente já não tem malformações congênitas. Essa da sereia, eu imagino que seja a siringomielia. Ou quando a gente tem uma regressão caudal, em que a gente pode ter como se fosse realmente uma cauda, não desenvolve ali as pernas. E a gente tem um comprometimento aqui dos membros inferiores, que inclusive não está necessariamente associada a uma condição genética, é uma malformação. Então, realmente são milhares que a gente tem. Gente, pois é, bem complicado, porque eu disse, sereia? Como assim? Será que a pessoa vem com as pernas de peixe? Fiquei pensando, né? Eu não sei. Gente, é uma coisa assim que a gente fica sem ter explicação, né? Por que que uma criança, ela nasce com isso? Por que que essa outra criança, ela nasceu com, sei lá, né? Criança não era para ter nada disso, gente. Criança nem era para vir ao mundo assim com nenhum defeito. Era para vir tudo anjo, bem lindos, né? Mas, infelizmente, a gente não tem uma explicação para tudo isso. Só Deus pode explicar, né? Por que que as pessoas, elas
vem com alguma coisa, algum problema, algum defeito, alguma doença, alguma coisa. Enfim, só Deus para explicar, a gente não sabe. Eu mesma queria descobrir para eu passar para vocês, mas eu não sei. E nem a doutora, né? A gente está aqui apenas para falar um pouco do que a gente conhece, né? A ciência mostra aí. Pois é, doutora, tem muitas síndromes que precisam ser observadas, né? Para a família, né, que nessa hora recebe uma notícia como essa, como é? Como que elas... E aí, doutora, como é que faz nessa hora? Receber um diagnóstico nunca é fácil, né? É difícil, muito mais difícil ainda quando é num filho, que a gente cria tanta expectativa, que a gente imagina que vai vir perfeito. Perfeito, vai levar para casa, vai levar para... Às vezes passar dias, meses, anos em UTIs, né? E aí é muito importante, quando a gente consegue fazer esse diagnóstico, já desde intraútero, porque a gente já consegue fazer um trabalho com a psicologia, com a equipe médica, com a família, para preparar como é que vai ser essa recepção dessa criança, né? Qual é a expectativa nova que a gente pode criar em relação a essa criança que vai nascer, esse bebê, como é que a gente pode cuidar melhor? Não é fácil, mas a gente pode fazer o melhor possível, né? E quando a gente se prepara antes do nascimento, sempre faz muita diferença. É verdade, viu? Já se prepara, já sabe que realmente vai vir e já espera a criança daquela forma. E se quer a criança, a pessoa vai cuidar até o final da vida dela, com certeza, viu, gente? E muita gente, eu acho que quer ter um filho, de todo jeito. O amor, às vezes, é ainda maior. É verdade. Eu acho que eu não tinha coragem de chegar e dizer, não quero ter. Nada, gente, acho que não. Mãe que é mãe, eu acho que é um amor tão surreal que você não... Porque eu acho que, eu sempre digo assim, Deus deu é porque Ele quer mostrar alguma coisa naquela criança. Para os pais, sei lá, para que as pessoas melhorem, para que as pessoas sejam pessoas mais humanas. Às vezes eu fico com um pensamento um pouco mais voltado para isso, achando que pode ser isso, né, gente? Mas não tem muita explicação não, viu? Eu nem vou me prolongar muito aqui, vou agradecer a doutora pela participação, até porque eu não entendo desse assunto, entender ela. E quero agradecer. Obrigada, viu, doutora, por ter vindo aqui passar pra gente essas informações. Não, eu agradeço a oportunidade de falar, acho que é um tema assim, muito delicado, que é importante que essa informação chegue realmente aí à população. Isso aí, minha gente. Então, se o seu filho está com algum tipo de malformação, se você está grávida, está fazendo suas ultrassons tudo direitinho, todo o seu pré-natal certinho, apareceu alguma coisa, né? Já conversa com o médico, já vê como é que vai ser, para você já se preparar para o que vai vir por aí, tá certo? Não se desespere. E o amor do nosso filho é maior que qualquer outra coisa. Ame o seu filho incondicionalmente, do jeitinho que ele vier, independente de como ele vai vir. É seu filho. Saiu daqui dessa barriga e Deus que mandou e enviou para você. Então, né, cuide e dê muito amor, porque é o que a criança precisa, tá bom? Nesse momento. Vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho. Ainda tem muita música e muito assunto bom aqui para a gente tratar, tá bom? Não sai daí, não.